verão chegou e com ele as altas temperaturas que exigem atenção redobrada, não só com a nossa saúde, mas também com a dos nossos animais de estimação. O calor excessivo, desidratação, queimaduras nas patas e até problemas mais graves podem afetar cães e gatos nesta época do ano. Para orientar os tutores sobre como proteger os pets durante o verão, a gente conversa agora com a médica veterinária Patrícia Três. Patrícia, muito obrigada por ter vindo. Quem gosta, né? Quem ama os pets já tem alguma noção do que fazer. Mas assim, como a gente não sente, né? Não é o mesmo sentimento que a gente tem, é um pouquinho mais difícil, né? Por isso que a gente precisa dessa orientação. O que vocês mais atendem nos casos de verão, que as pessoas acabam não tomando cuidado, não por falta de informação, né? Por aquela ingenuidade mesmo, né? O que chega até vocês? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Então, o que a gente geralmente atende é mais insolação, desidratação e queimadura dos coxins, das patinhas embaixo. Por mais que eles pareçam resistentes, mas quando a temperatura está muito alta, eles podem queimar também, né? Às vezes o chão está muito quente pra gente, para eles está muito mais, né? Ah, é mais para eles? Sim, no verão o chão pode chegar a 60 graus de temperatura, né? Então, se a gente coloca o pé e já acha que está quente, para eles é muito mais, porque a camada deles é mais fina, né? Olha então, só. Eles têm mais predisposição a queimar as patinhas, né? E quando você fala de insolação, quais são os sintomas e os cuidados para que ela não aconteça? Geralmente eles vêm com a boca, com as mucosas muito coradas, muito arroxadas, né? Ou vermelhas, né? Salivação excessiva, intensa, né? Eles também podem apresentar ofegância, né? Vem muito ofegante, muito parecendo graus de desidratação mesmo, né? Em alguns casos pode gerar até convulsão, né? Dependendo do grau da temperatura. Então, obrigatoriamente a gente precisa dar uma forma de resfriá-los, né? Baixar a temperatura com medicação, com toalhas, né? Mais geladas, assim, colocar com o próprio gelo, não direto em contato com eles, mas para que a gente consiga baixar essa temperatura muito alta, né? E claro, colocar em fluidoterapia para voltar à hidratação, né? Porque eles desidratam muito rápido, né? Então pensar muito em todo esse quesito, em tudo que aconteceria até com a gente, eles podem passar por isso também. Isso para cães e gatos? Ou tem diferença entre as duas? O gato, ele automaticamente se protege um pouco mais, né? Ele já não passeia tanto, né? Em horário de sol, ele fica mais na sombra. O cachorro, ele passeia qualquer horário do dia que você levar ele para passear, ele quer passear, né? Então, tem que cuidar muito dessa questão também dos horários, né? De passeios com eles, tomar muito cuidado, porque realmente, as pessoas acham que não acontece, né? Ah, mas não acontece, o chão tá bom para mim, o sol não tá tão forte, mas para eles não, né? Então, tem que cuidar também dessa questão. E para prevenir a insolação, então, é cuidar realmente com a exposição ao sol? Exatamente. Ou, de repente, o calor na sombra também pode ser prejudicial para eles? Pode ser. Evitar, né, passeios nos horários muito quentes, né, com eles, antes das 9 da manhã, de preferência, depois das 5h30, 6 horas, né, e claro, pensar sempre que quando você vai passear com eles, você precisa automaticamente hidratá-los também, né? Então, pensar que tem que manter a hidratação deles, né? Parar, dar uma água, manter eles em locais, se está muito quente, em local mais ensombreado, né? Esperar passar. Assim como no caso dos humanos, né, que a gente falou essa semana aqui também, dos cuidados com a saúde no verão, os filhotinhos e os cãezinhos mais idosos sofrem mais e requerem mais cuidados também? Sofrem. O sistema do filhote, ele é mais imaturo, né? Então, ele desidrata muito mais rápido, né? Por outro lado, o metabolismo do idoso, ele é mais lento. Então, ele também tem mais condições de, por uma desidratação, às vezes começar a apresentar uma doença cardíaca, uma doença renal, porque a gente precisa hidratar tudo, né? Não é só o rim em si, né? A gente precisa hidratar o coração, a gente precisa hidratar todos os órgãos. Então, eles podem ter consequências dessa desidratação, dessa insolação, de passar muito calor nesses dias muito quentes. Tem alguma raça que sofre mais? Os braquicefálicos, né? Os que são de focinho mais curto, né? Eles precisam oxigenar mais, né? Automaticamente eles precisam respirar mais e eles têm mais dificuldade, porque o palato deles é mais longo, mas o processo de respiração é mais curto, né? Então, eles ficam ofegantes com mais facilidade, né? Então, essa raça é uma raça que a gente tem que cuidar muito mais. Eles cansam por si só mais, né? Então, cuidar muito também com a questão do peso, né? Isso também influencia, não é um quesito mais importante, mas tem que cuidar, porque eles realmente sofrem mais quando eles têm um sobrepeso maior, né? Para oferecer água, água mesmo, tem alguma... né, tem gente que faz uns picolés, algumas coisas assim, isso resolve também ou teria que ser realmente água?
Não, ajuda a hidratar sim, principalmente para gatos, o uso do sachê ajuda bastante na hidratação, então é bem bom. Fazer picolézinho de sachê é bem bom. O importante é que eles ingiram água, né? Trocar água pelo menos 2 a 3 vezes por dia, mesmo que a água já não esteja com aparência de suja, mas para ela ficar uma água fresca, né? Se tiver exposta ao sol, obviamente tem que trocar, né? Se tiver com resto de comida, com alguma sujeira, alguma coisa assim, tem que trocar também, porque eles não tomam, né? O gato por si só já é muito mais exigente nesse quesito. E o cão também. Colocar pedrinha de gelo na água ajuda também, né? Fica uma água mais refrescante, vai derretendo conforme vai passando o dia, eles gostam de tomar mais, né? E assim como pra gente, tem que ter cuidado na alimentação também nessa época? Tem que ter porque cuidado a gente se passa e sempre acaba, ou eles, né, eles estão se metendo ali roubando, ou as pessoas acabam oferecendo sem muito cuidado, às vezes, né, também na inocência, né, não querendo fazer mal, mas a gente tem que cuidar disso também, né? Sim, diminuir a quantidade de petisco de preferência. Pode usar um pouquinho mais de fruta, né? As frutas com mais, uma melancia, por exemplo, claro, ela é doce, né? Mas ela ajuda bastante na questão da hidratação, uma melancia geladinha, se eles gostam de petiscos, né? Evitar de dar tanto petisco industrializado, mas alguma coisa que ajude na hidratação também, né? Pensando por esse lado. Mas também dá para você dar a alimentação nos horários mais frescos do dia, né? Se dá de manhã e dá de noite, né? Num horário mais fresco do dia também. E pode acontecer do cão diminuir um pouco a ingestão de alimento por causa do calor. Aquela indisposição, né? Exatamente. Mas se o animal é saudável, a gente não se preocupa, né? É até considerado normal. Mas, claro, tem que ver toda a viabilidade geral dele, né? Do organismo dele. Patrícia, quando você fala de frutas, tem uma que é proibida para gatos e cachorros? Principalmente cachorrinho, né? Que gosta de comer mais, mas tem alguma que é proibida? A principal é agora que a gente vai sofrer no Natal, né? Que é a uva, né? Uva passa, não pode dar, que é tóxica, tá? Ela tem propriedades tóxicas, então a gente não indica, né? Carambola não é muito indicado, abacate a gente não indica por ser uma fruta mais pesada, né? Mas no geral as frutas mais comuns que a gente come normalmente não tem problema de dar, nem desde que não seja em grande quantidade, né? Uva, então cuidar agora, né? Bastante. Para não rolar algumazinhas assim. Exatamente, e eles podem roubarem. intoxicar gravemente eles. E chocolate também, né? Que nessa época a gente acaba ganhando de presente e tal, né? Dá pro veterinário, não dá pro bichinho. Boa, essa foi muito boa. Mas é que tem gente que não sabe, né? Às vezes, é bom né? orientar, é bom orientar. Sim, né? É muito comum as pessoas chegarem e dizer, não, mas eu ganhei, meu filho ganhou, dei um pedacinho, né? Não vai fazer mal, né, doutora? Tudo depende muito da quantidade, né? Então, depende do tamanho do seu pet, depende se ele é um filhote. Então, tem que ajudar. Se ele ingerir um pouquinho, né? Que às vezes, né, acontece. É para se desesperar? Tem que esperar algum sinal? O que faz? Geralmente a gente pede para esperar algum sinal. Dependendo do que for, lambeu ali uma embalagem, um pouquinho eu já vi, tirei. Não, espera, vai se ele vai manifestar. Claro, se começar a ter vômito, se começar a ter diarreia, algum outro quadro, claro, aí corre, né? Porque a gente tem que reidratar ele e tentar tirar a toxina do organismo da forma mais rápida possível. Mas pouco a quantidade a gente não se preocupa tanto. Em relação à zoonose ou pulgas, carrapatos, costuma ter mais no verão? Proliferam mais, né? Os ovos e as larvas deles, por si só, no calor, proliferam mais. Então, essa é uma questão de cuidar muito a caminha, onde eles estão, os sofás onde eles ficam, porque prolifera e aumenta o número de infestação, né? Essa época, a gente sempre pede para o tutor manter o antiparasitário em dia, né? Com a frequência da embalagem, que indica, né? Que geralmente é 30, 35 dias, até 3 meses em alguns, né? Manter certinho, principalmente nessas épocas mais quentes, porque prolifera mais. E além deles, a vacinação em dia para poder viajar também, né? Que as pessoas esquecem, né? Exatamente. E atestados de viagem, porque dependendo para onde vai, eles cobram bastante, dependendo do estado também. Então, passar por uma consulta, uma avaliação veterinária, para a gente conseguir determinar se o teu pet está apto ou não a viajar, né? Nesse final de ano agora, que vai ter muita gente pensando nisso, e colocar, obviamente, as vacinas em dia, né? Porque não dá para viajar sem estar com as vacinas. E lembrar também do cintinho de segurança deles, né? Importantíssimo. Ou caixinha de transporte. A gente vê, infelizmente, muitos acidentes que às vezes a família fica protegida e o animalzinho voa longe, a gente diz assim, né? Ainda que a gente vê muito mais na rotina clínica agora o pessoal procurando, porque é justamente isso. Quem leva o pet para passeio, ele geralmente é um tutor mais cuidadoso, ele pensa um pouco mais, né, em tudo isso. Então, graças a Deus, está aumentando bastante já a procura. Mas é bom conscientizar sempre, né? Tá certo, doutora. Muito obrigada pela participação. Foram ótimos esclarecimentos.